Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todas e todos. Vamos iniciar o nosso quarto encontro, este encontro que encerra o primeiro módulo do nosso curso, né? A gente está há 2 meses juntos, né? Estudando, lendo sobre filosofia ambiental, e este quarto encontro encerra o módulo sobre a ontologia, né? O caminho para a construção de uma ontologia para a filosofia ambiental. Então, a gente está encerrando esse encontro agora aqui, esse módulo aqui, neste quarto encontro, tá bom? Eu vou só verificar aqui para poder olhar o chat, se alguém escrever algo, pronto. Tá. Então, vamos dar início, estamos gravando. Quem se sentir à vontade para falar, para abrir o microfone, para abrir a câmera na gravação, fique à vontade, tá? Quem não se sentir à vontade, também não se sinta obrigado, pode ficar com a câmera desligada, o microfone desligado. A gente vai gravar, como de costume, este primeiro momento da aula, e aí a gente vai depois encerrar a gravação e partir para a nossa discussão, para o nosso debate, tá? Se o áudio ficar ruim, falem também, tá bom? Chamem, abrem o microfone. Professor, Diego, o áudio tá ruim e tal, isso aqui. E aí a gente corrige o que for necessário, tá? Bom, este nosso quarto encontro, como eu disse, encerra o módulo da ontologia. E a ideia deste título, a construção do ser humano, é a gente tentar começar a refazer o percurso. Vejam só, não é refazer o percurso, é começar a refazer. Por quê? Porque nós temos ainda um longo caminho pela frente, né? Nós programamos 20 encontros e este é apenas o nosso quarto encontro. Já no próximo, nós iniciamos o módulo da antropologia, né? E o último módulo, o módulo da ética da política, tá bom? Então, e aí a gente tenta moldar aí a filosofia ambiental e cumprir aquilo que no primeiro encontro a gente colocou como o objetivo máximo do curso e da filosofia ambiental, né? Que é elaborar ou apresentar os pressupostos para a elaboração de uma ontologia, de uma epistemologia e de uma ética que sirvam às ciências ecológicas, às ciências naturais, né? E às ciências ambientais como um todo, né? Sejam elas mais do escopo da natureza ou do escopo das humanidades. Tá? Então, da arquitetura à biologia, a gente precisa de um fundamento filosófico. É esta a tarefa da filosofia ambiental. Servir a estas ciências com estes fundamentos, né, teórico-conceituais, filosóficos, podemos dizer. Daí, né, a necessidade de uma ontologia, de uma epistemologia, e de uma ética, tá bom? Então, hoje a gente já começa a dar os primeiros passos na epistemologia, ao mesmo tempo que a gente fecha essa noção da ontologia, né? Que a gente já está delineando e nomeando aqui no curso de ontologia do aqui e agora, né? Esta ontologia desconstruída ou ontologia invertida, como vocês queiram chamar, né? Só lembrando, já como passou 2 semanas, né? As coisas podem ter esvoaçado da mente, né? Da memória. Então, a ontologia é esta área da filosofia que vai pensar a relação entre aquilo que está no âmbito do ser e aquilo que está no âmbito da imanência, das coisas, dos entes, né? Qual que é a sacada ou o ponto fundamental para nós em filosofia ambiental, a partir dos autores e das autoras que a gente veio lendo até então? É pensar essa ontologia não mais nos moldes da filosofia tradicional, da filosofia europeia, da herança grega. Qual é a herança grega? Uma ontologia que separa em absoluto o ser dos entes. Então, nós temos a chamada diferença ontológica, que marca toda a construção da história da filosofia e da história da metafísica. Sendo a metafísica essa área da filosofia que lida de forma absoluta com a ontologia, né? Então, essa filosofia tradicional que separa aquilo que é transcendental daquilo que é imanente, da realidade, da facticidade, podemos dizer assim, do que é fatual, concreto, é o que nós temos na filosofia tradicional. Na nossa filosofia ambiental, nós estamos tentando seguir o caminho de uma ontologia desconstruída, que nós estamos nomeando de ontologia do aqui e agora, que é uma ontologia
que, ao invés de seguir os passos, os fundamentos, a história, a memória da filosofia tradicional, a gente abraça e segue os passos das ontologias dos povos ameríndios, né? Como a gente tem visto desde o nosso segundo encontro. Então, uma ontologia que não separa em absoluto o ontológico do ôntico. Ou, se quiserem, esta separação ela não é feita por um abismo intransponível, pelo contrário, ela é feita por uma troca constante de lugares. Né? Então, há uma movimentação ascendente e descendente, podemos pensar assim, né? Uma movimentação dialética constante entre aquilo que está no âmbito do ser e aquilo que está no âmbito do ente, entre o transcendental e o imanente, entre a realidade e aquilo que é tomado como virtualidade, podemos dizer assim. Então, o ser não é algo abstrato, fora da realidade, intocável. O ser, na nossa noção de ontologia, emprestada e apropriada dos povos ameríndios, né, principalmente, é uma ontologia na qual o ser é real, é palpável, tá? É como se a gente dissesse, já que estamos no Brasil, um país de herança cristã muito grande, é como se a gente dissesse que literalmente Deus continua entre nós, né? Pensando aqui Deus como esse elemento ontológico, tá? E não como algo distante, transcendente, alcançável apenas, né, por meio de grandes esforços filosóficos, ou após a morte, ou em transcendentalidades e coisas assim. Então, esse é o ponto de partida da ontologia do aqui e agora. Tá? No último encontro, a gente verificou como que esta ontologia invertida do aqui e agora se faz, né, a partir da concretude, da realidade. Tá? Os dois textos do encontro de hoje, que são 2 capítulos do livro do Eduardo Viveiros de Castro, tá? E o livro da narrativa, o diário de viagem, podemos dizer assim, do Reisstaden, né? Que são esses 2 livros aqui, eles vão nos servir para quê? Para exatamente encerrarmos o módulo de ontologia e iniciarmos o módulo de epistemologia. Então, vamos começar. Quem tiver perguntas, pode botar no chat, ou pode dizer, Diego, né? Ter perguntas e tudo mais. Outra coisa, se eu não ver que tiver gente tentando entrar, me avisem, tá? Por favor, porque como eu vou para a página do PDF, né? Às vezes eu não vejo quem tá solicitando entrada ou que escreveram no chat, e aí vocês me falem e aí eu volto para a página. Já estou aqui na página do PDF. Então, vamos lá. O primeiro texto é o capítulo 2 do livro do Metafísicas Canibais. Olha o título do livro do Eduardo Viveiros. Metafísicas Canibais, tudo bem, né? Uma coisa mais poética, mais cheia de significado. Mas vejam o subtítulo: Elementos para uma antropologia pós-estrutural. Então, o que o Eduardo Viveiros está tentando fazer é dar um passo ali, ele faz, né, dentro da ciência antropológica, das ciências sociais, ele dá este passo além do estruturalismo antropológico, né, que tem o Levi-Strauss como grande expoente, né? Então ele dá um passo além, exatamente porque ele reconstrói os conceitos do Levi-Strauss e do estruturalismo e tudo mais a partir do ponto de vista das filosofias dos povos ameríndios, né? Da antropologia da crença, da ontologia, da metafísica desses povos ameríndios. Então, ele dá este passo além e constrói uma nova forma de fazer antropologia. Isso não é tão importante para nós, porque nós não estamos num curso de antropologia, né? Então, mas é interessante de saber isso. O que é importante para nós, de fato, é este conceito de perspectivismo e o conceito de multinaturalismo, que será abordado no capítulo 3. Então, por que esses conceitos são importantes? Porque é neles que a ontologia do aqui e agora, a ontologia desconstruída, a ontologia invertida vai se firmar, tá bom? Então, vamos começar aqui. O que seria esse perspectivismo ameríndio? Tá? Ele apresenta isso logo no início ali da obra dele e fala um pouco no capítulo, mas é bem mais na introdução da obra. Ele apresenta este objetivo da obra dele, deste livro. Ele fala sobre
o Antinarciso, né, que ele queria escrever. Quem foi lendo a introdução viu, né? E que nunca escreveu, e que agora ele se deu conta de que será um livro que nunca será escrito por ele, né? Este Antinarciso seria uma espécie de antiédipo para a antropologia. O que é o Antiédipo? O Antiédipo é um livro importantíssimo do Deleuze, né, para a filosofia, provoca uma grande mudança nos modos de pensar a filosofia, e ele invertendo, né, a noção do Édipo, da psicanálise, aquela coisa toda, e ele queria fazer esse mesmo movimento na antropologia, nomeando diante Narciso, né, apontando um modo de se fazer antropologia que não fosse absolutamente etnocêntrico, mas que olhasse a partir do outro lado e deixasse o outro lado nos olhar também, né? Que é o que a gente viu no primeiro, no segundo e no terceiro encontro, né? Quando a gente viu os textos da esqueci o nome da mitologia de Sane, né? Onde a gente viu aquela reflexão sobre o antropólogo e o Schopenhauer, por exemplo, né? O Bruce Albert e Schopenhauer serem um antropólogo do outro. Nós temos ali exatamente este movimento antinarcísico, né? Podemos dizer assim. Então, esse seria mais ou menos o objetivo do Eduardo Viveiros, dentro da ciência dele, tá? E aí ele vai escrevendo o livro a partir disso. Vejam o que ele diz aí, né? Ele diz, alguns programas filosóficos contemporâneos, né? Isso é importante. Por quê? Porque ele está falando exatamente da filosofia metafísica contemporânea, da ontologia contemporânea, principalmente. Tá? Ele vai dizer que alguns desses programas, e ele nomeia esses programas lá embaixo, como vocês vão ver, eles se desenvolvem em torno de teorias de mundos possíveis. Tá? Ao invés de pensar apenas o único mundo real e possível, né, como é feita a metafísica desde os gregos, por exemplo, né? O mundo é isto, a ideia de mundo, a ideia do humano, a ideia do ser, a ideia do ente, a ideia da justiça, da bondade, da liberdade, tal. As filosofias contemporâneas, fruto da virada da modernidade para a contemporaneidade, o niilismo filosófico, né? Elas são ontologias dos mundos possíveis, tá? Aqueles que se instalam de saída no exterior, aí ele vai nomear das dicotomias da modernidade, né? Que são dicotomias sempre postas entre o sujeito e objeto, o bom e o mal, o belo e o feio, pensando na estética, por exemplo, né? O justo e o injusto, pensando na política, tá certo? Então, essas dicotomias, elas são moldadas exatamente em uma metafísica tradicional, onde o ser e o ente estão separados por um abismo, né, intransponível. E aí, os programas filosóficos contemporâneos, aos quais ele se refere, especificamente aí neste trecho ao realismo especulativo e à metafísica experimental, eles tentam partir de um outro lugar, que não é mais o lugar da racionalidade, que não é a filosofia tradicional, né? E aí, o que ele vai dizer aí? Que nestes programas, né, que surgem aí do final dessa hegemonia criticista, né, que obrigava a encontrar respostas epistemológicas para todas as questões ontológicas, né, eles vão definindo outras linhas de fuga, outros modos de pensar. Tá? Esses outros modos de pensar, o Eduardo Viveiros vai dizer, eles já trazem consigo, mesmo que de forma não dita, não declarada, o pensamento, né, que percorre o mundo e que frutifica a partir das filosofias ameríndias, né, ou do encontro com essas formas de pensar. Vejam só, que é o que ele diz aí, ó, os dois conceitos, né, emergiram, os dois conceitos que ele vai trabalhar. Não, aqui é um slide a mais, eu passei, ainda estamos nesse aqui. Então, o realismo especulativo, por exemplo, que vai tentar construir uma ontologia a partir das coisas e não mais a partir dos humanos vendo as coisas, vejam só, pressupõe uma relação ontológica das coisas entre si, independente da existência do humano. Pensar isso é pensar muito próximo
dos conceitos, né, de cosmos, de natureza, que nós estamos vendo na filosofia ameríndia, né, e que a gente vai ver agora, né, neste capítulo e no próximo do texto da metafísica canibal. Tá? Então, é como se ele dissesse, ora, o que estes programas filosóficos contemporâneos estão fazendo, né? E aí tem muitos autores fazendo isso, né? E a gente vai ver eles ao longo do nosso curso, né? Eu não sei pronunciar direito o nome, Sloterdijk, né? O Zizek, né? A gente vai ter texto desses autores aí para frente. Eles estão, o próprio Latour, Bruno Latour, eles estão construindo filosofia a partir de outros pontos de vista, de outras linhas de fuga que não são a filosofia tradicional, tá? E é a partir disso que ele vai começar a descrever, percebam, não é nem explicar, mas é tentar descrever, porque é o que eles fazem na antropologia, né? O modo como os povos ameríndios compreendem o mundo e a natureza, tá? Então, vejam só. Os dois conceitos a que ele se refere aí é o perspectivismo e o multinaturalismo, tá? Esses dois conceitos surgem para ele, para o Eduardo Viveiros, a partir da análise de pressupostos cosmológicos da chamada metafísica da predação que acabamos de evocar. O que seria a metafísica da predação, gente? Seria essa metafísica que desconsidera todas as outras possibilidades ontológicas que não são aquelas erigidas no altar da filosofia tradicional, né? Então, toda forma de compreender mundo, de explicar mundo, natureza, cosmos, origem de tudo, que não siga o cânone do pensamento filosófico, né? Que parte da separação entre ser e ente, por exemplo, né? E que remonta sempre, de alguma forma, mesmo que de formas muito... qual é a palavra? Não é diversas, mas de formas... em construções mirabolantes diversas, podemos dizer assim, elas sempre vão remontar, de alguma forma, à origem do pensamento filosófico e metafísico, aos pré-socráticos e, de alguma forma, Aristóteles e a sua metafísica. Então, motor imóvel, essa coisa toda. Então, vocês podem pegar o Nietzsche, vocês podem pegar o Spinoza, vocês podem pegar vários autores da história da filosofia que vão falar, por exemplo, de substância, de Deus, de origem de tudo, e eles sempre vão estar postos nessa estrutura de pensamento racional. Ou seja, a razão, ela é o guia, ela é o modo, ela é a estrada que se percorre para produzir conhecimento. Então, isso é o que é nomeado de metafísica da predação, porque ela, de alguma forma, vai eliminando, né, como a gente nomeia o epistemicídio, né, cosmocídio, essa coisa toda. E a ideia do Eduardo Viveiros é, então, apontar uma nova construção, né, antropológica e, para nós, ontológica, né? Perspectivismo e multinaturalismo, então, já se apresentam apropriados nestes novos caminhos filosofantes. Então, essa ideia do perspectivismo que a gente vai ver agora e do multinaturalismo, que seria a ontologia do perspectivismo, já estão presentes nestes autores do realismo especulativo, da metafísica, das metafísicas práticas, né? Podemos dizer assim, enfim. Esses autores contemporâneos que estão aí bombando e que falam metafisicamente do mundo, eles já se apropriaram, de alguma forma, destes conceitos, tá? Bom, vamos lá. Toda vez que eu mudo... Vejam só, tem um ponto muito interessante que não é definitivo, claro, né? A gente pode... E há muitas críticas a serem feitas a esta visão do Eduardo Viveiros, né? Mas ele parte do ponto de vista de que o etnocentrismo ele faz parte de todo agrupamento cultural, tá? De todo grupo de pessoas que se juntam, seres humanos que se juntam, formam uma sociedade, qualquer que seja a sociedade, ele vai dizer que o etnocentrismo é sempre um ponto modal ali, fundante da estrutura social, né? Isso é interessantíssimo, né? Apesar de ser passível de muitas críticas. Mas o que ele está dizendo aqui, literalmente? Que assim como os europeus que invadiram a nossa terra, a América, viam o que eles nomeavam de selvagens da América a partir de um ponto de vista etnocêntrico, do mesmo modo, os povos
originários que já estavam aqui, que já viviam aqui na América, ao olharem para estes invasores portugueses, espanhóis, franceses, enfim, também o olhavam de um ponto de vista etnocêntrico, tá? Então, isso é interessantíssimo. Uma das críticas importantes que se faz aqui é que o etnocentrismo necessita de um conceito de cultura muito específico, né? Bem científico, inclusive. Então, será mesmo que cabe um conceito de etnocentrismo para um povo, para um agrupamento de pessoas, para uma sociedade que não habita no mundo, que não existe nos moldes de um conceito de cultura, por exemplo? Então, essa é só uma crítica que fica por alto, tá? Para a gente pensar lá para frente, nos próximos encontros, nas próximas aulas. Mas vamos seguir o Eduardo Viveiros e entender o que ele está querendo nomear aqui, porque isso é interessante, tá? Olha só, os regimes ontológicos ameríndios divergem daqueles mais difundidos no Ocidente, precisamente no que concerne às funções semióticas inversas atribuídas ao corpo e à alma, tá? Então, é muito interessante. Para nós, povos ocidentais, da herança filosófica grega, principalmente, o importante é a alma, né? O corpo é o receptáculo apenas dessa alma, mas é a alma que vale, é a alma que precisa ser salva, pensando aí na tradição judaico-cristã e islâmica, por exemplo, também, né? Então, a alma que precisa ser salva. Não é dessa forma que os povos ameríndios enxergam a alma, o corpo e a alma. Então, o corpo tem uma força ontológica, mas, como a gente já viu no encontro passado, inclusive, uma força ontológica bem maior. Tá? Por outras palavras, os europeus nunca duvidaram que os índios tivessem corpo. Vejam o elemento etnocêntrico aí, olha só. Nunca duvidaram que os indígenas tivessem corpo, porque os animais também têm corpo. E os indígenas nunca duvidaram que os europeus tivessem alma, porque os animais e os espectros dos mortos também têm alma. Então, vejam, o etnocentrismo dos europeus consistia em duvidar que os corpos dos outros contivessem uma alma formalmente semelhante às que habitavam os seus próprios corpos. E o etnocentrismo dos indígenas, ameríndio, ao contrário, consistia em duvidar que outras almas ou espíritos fossem dotadas de um corpo materialmente semelhante ao dos corpos indígenas. Olha só. Então, ele parte dessa noção, como disse para vocês, que o etnocentrismo é algo natural, até essencial em uma sociedade, e aponta que ambos os lados deste encontro cultural, enfim, apresentam aí suas visões etnocêntricas um do outro, tá? E isso vai ser importante para a gente entender essa noção do corpo. Olha só, a ontologia traz uma visão positivista e psicologista do ser humano, a ontologia tradicional, tá? O perspectivismo ameríndio imprime à ontologia tradicional uma dupla torção, uma torção materialista e uma torção especulativa, onde o saber ontológico se constrói ao mesmo tempo que se constata. Isso está lá na página 41. Isso que nós acabamos de ler é uma ótima descrição para o que nós estamos nomeando de ontologia do aqui e agora. Vejam só. Né? Leiam com calma novamente para vocês verificarem. Olha só. Do que nós estamos falando desde o nosso encontro passado? Que nós precisamos de uma ontologia que não seja uma ontologia construída ao redor de um abismo. O ser de um lado e as coisas do outro. Nós precisamos de uma ontologia em filosofia ambiental aonde o ser e o ente estejam em um constante movimento dialético, no mesmo lugar e em outros lugares, ao mesmo tempo. Olha só, isso é paradoxal, né? É até ilógico, do ponto de vista de uma lógica tradicional. Mas o que está sendo dito é que nós precisamos de uma ontologia que seja prática, por mais antifilosófico que seja dizer isso. Uma vez que a tradição filosófica aponta a ontologia como algo absolutamente abstrato, como uma área e uma tarefa, um exercício de pensamento. Em filosofia ambiental, nós precisamos de uma ontologia prática.
esta ontologia, que nós estamos nomeando de ontologia do aqui e agora, ontologia invertida, ontologia desconstruída, é o modo como os povos ameríndios compreendem o mundo e o cosmos, né? Um lugar de pensamento também, claro, mas muito mais um lugar de percepção e experimentação do mundo, tá? Um lugar onde aquilo que é transcendental acontece e se constrói ao mesmo tempo em que eu experimento e percebo, como o mito, né? E a gente viu com relação aos mitos de Sânia, o texto do Para Quem e Para Além, né, de Nós, né, do encontro passado. Então, o mito, ele não é apenas uma narrativa do passado, porque o passado sequer existe com relação ao mito. O mito, ele acontece sempre de novo quando ele é narrado, tá? E o Eduardo Viveiros até fala disso neste capítulo também, né? Esta onipresença do mito, né? Esta atemporalidade do mito. Ele está fora desta noção de passado, presente e futuro que nós temos. Então, é esta ontologia que nós precisamos buscar, tá bom? O multinaturalismo, que é o conceito do capítulo 3, é apresentado como a inversão da dualidade filosófica tradicional entre natureza e cultura. Isso a gente já viu no encontro passado, e no primeiro encontro, inclusive, aquele encontro de introdução, quando a gente viu sobre a relação entre do mármore e a murta, né? Que era, inclusive, sobre um texto do Eduardo Viveiros de Castro. Tá? Então, a inconstância da alma selvagem, né? Então, essa noção de que o nódulo duro, para uns é a natureza humana e para outros é a cultura. Então, a inversão é quando a gente coloca a natureza como algo fluido e não como algo sólido e inquebrável, como é o caso da noção de ser humano, por exemplo, para a ontologia tradicional. E não só de ser humano, a noção de ser, a noção de bom, a noção de belo, todas as noções ontológicas fundamentais. Então, estas noções, na ontologia do aqui e agora, na nossa ontologia, elas precisam ser invertidas, e o multinaturalismo é um ponto de partida para pensar que o bom não é algo rígido, é algo fluido, assim como o belo, assim como o ser, assim como Deus e assim por diante. Na leitura do texto do Hans Staden, né, que quem foi lendo, vocês percebem muito bem essa fluidez ontológica, né? Então, quando ele é capturado pelos tupinambás, e aí, eventualmente, alguns tupinambás começam a adoecer, né? Provavelmente porque em contato com ele, e com o Reichstag e com outros portugueses e franceses e tudo mais, e espanhóis, e vão as epidemias, as doenças, enfim, como que eles vão, de alguma forma, dialogando com o Reichstag e dizendo, olha, pede aí para o teu Deus para a gente melhorar, para a gente se curar dessa enfermidade, dessa doença. Então, essa fluidez do ontológico, ela aparece muito bem. Por quê? Porque o ontológico não é algo posto de fora de uma forma única, inacabada e imutável. Ele é algo fluido, ele é algo que acontece exatamente no existir. Tá? Vamos ler mais esse trecho aí do Eduardo Viveiros de Castro. Esse reembaralhamento das cartas conceituais levou-me a sugerir a expressão multiculturalismo. Para quê? Para designar um dos traços contrastivos do pensamento ameríndio em relação às cosmologias multiculturalistas. Vejam só, então, existe na ontologia tradicional muitas culturas. E essas muitas culturas são todas lidas a partir do viés ontológico, né, que parte da ideia de que a natureza humana é única, de que todo ser humano é assim, assim, assado. Tá? Desta forma, possui estes fundamentos, todo ser humano, assim como toda árvore, todo animal, todo ato, toda ação, todo pensamento, toda justiça. Então, sempre a partir de conceitos fixos, né? Então, contrastando a isso, ele apresenta o conceito de multinaturalismo para mostrar exatamente a fluidez dos próprios conceitos, né? A não rigidez, podemos dizer, dos conceitos, né? Essa capacidade vou usar o termo adaptativo, não é o melhor termo, mas a capacidade adaptativa de modificar os próprios conceitos e as próprias mitologias. Olha só que interessante, né?
Moderna. Enquanto as cosmologias multiculturalistas modernas, enquanto elas se apoiam na implicação mútua entre unicidade da natureza, olha, uma única natureza, e multiplicidade das culturas, a primeira, a cultura garantida pela universalidade objetiva dos conceitos, olha só, do conceito de bom, de belo, de justo, de próprio humano, né? E por aí vai, de alma, de corpo, de tempo, de espaço. Então, todos esses conceitos fixos e duros garantem, né, a compreensão das múltiplas culturas. Elas são lidas por essa lente. Enquanto essa ontologia moderna, filosófica, se faz dessa forma, a segunda, a ameríndia, gerada pela particularidade subjetiva dos espíritos e dos significados, que é a concepção ameríndia suporia, né, supõe, né, ao contrário, uma unidade do espírito e uma diversidade dos corpos. A cultura ou o sujeito seriam aqui a forma do universal, a natureza ou o objeto, a forma do particular. Olha que interessante. Então, todos aqueles conceitos fixos e rígidos da ontologia tradicional, numa ontologia ameríndia, uma ontologia do aqui e agora, que é a ontologia que deve nos servir em filosofia ambiental, todos esses conceitos eles se tornam os particulares e não mais os universais, né? Mas isso quer dizer que não tem universais? Claro que tem, mas a gente vai chegar lá depois. Vamos já ver isso, tá? O modo como cada ser vê e percebe, vou passar bem rápido essa parte, são trechos do texto que vocês leram, tá? O modo como cada ser vê e percebe o mundo se apresenta como grande problema filosófico para nós da ontologia ambiental, tá? Por quê? Isso que eu perguntei agora. Não existem universais, então a filosofia ambiental vai se construir em cima de um relativismo absoluto? Então, um povo vai dizer que o bom é isso, e o outro vai dizer que o bom é aquilo outro, e o outro vai dizer que o bom é uma terceira via. Então, tudo vai estar certo, tudo vai fazer sentido, tudo é válido. Então, não se trata, em filosofia ambiental, do relativismo vazio, não é isso, tá? Se trata de uma inversão ontológica, que é o que a gente está tentando fazer, mas na epistemologia nós vamos precisar garantir os termos, os caminhos, para que na ética a gente possa ter uma ação, né, que seja válida, né? Boa, mas não no sentido do bem ontológico, mas boa no sentido, né, do futuro, podemos dizer assim, do sentido da existência compartilhada de mundo. Se quiser, inclusive, da sustentabilidade, que não é bem o termo, mas as ações precisam ser feitas nisso. Por isso que a gente não pode pensar a ação a partir da ontologia ainda. A gente precisa percorrer o caminho da ontologia, a epistemologia, até a ética e a política, né? Para a gente poder construir, de fato, a filosofia ambiental. Tá? A semelhança das almas não implica homogeneidade ou identidade do que essas almas exprimem ou percebem. Então, as almas serem o universal, ou o espírito ser o universal, o compartilhado, o mesmo que se compartilha entre o humano e a onça, e o tatu, e a árvore, e o rio, e a montanha, isso não significa homogeneidade. Tá? Não é isso. Pelo contrário, existem as individualidades, as particularidades, as subjetividades. Né? Mas existe essa força, podemos dizer, não são os melhores termos, tá? Esta força energética que compõe, que perpassa todos os seres vivos, tá? Então, o modo como os humanos veem os animais, os espíritos e outros personagens cósmicos é profundamente diferente do modo como estes seres os veem e se veem, tá? Tipicamente, essa tautologia é como o grau zero do perspectivismo. E aí, vocês que leram o texto, vão ver lá que ele repete muito o lance do jaguar e do sangue, né? Ele vai dizer, olha, o jaguar vê o sangue como o humano vê a cerveja. Então, o sangue é cerveja para o jaguar. Não significa isso dizer que sangue e cerveja são a mesma coisa, porque não é o objeto, a coisa, o ente
que está sendo posto em questão aqui. É o modo como se enxerga o ente. Daí o nome perspectivismo. Então, não é a cerveja ou o sangue em si. É a função da cerveja e do sangue. A função da cerveja para o humano, a função do sangue para o jaguar, né? É a mesma. Alimento, relaxamento, enfim. Essa é a função. A coisa, ela varia, mas a função, ela é a mesma. Então, a dialética do perspectivismo, ela é um movimento constante entre função e ente, entre coisa e função da coisa, porque é aí que nós temos a variedade perspectiva, tá? A variedade do perspectivismo. Então, nós vemos o tatu como caça, mas a onça nos vê como caça. Então, o tatu e nós somos a mesma coisa, porque ambos são caça? Do ponto de vista da onça, sim. Tá? Do ponto de vista nosso, não, porque o tatu é caça e a onça é predador, podemos pensar assim. Né? Ainda que seja difícil pensar atualmente, o que é algo muito ruim, um predador para o humano, né? Enfim, de modo que a gente já destruiu tudo, enfim, né? Mas é por aí que começa o perspectivismo. Por isso que ele diz que o grau zero do perspectivismo é exatamente esta compreensão de que é o modo como um corpo, um organismo, nós vamos ver isso agora, enxerga, tá? A coisa que garante a mobilidade ontológica da função dessa coisa. Tá? Aí nós temos, que eu falei para vocês que a gente já ia entrando aos poucos na epistemologia. Então vejam só, como é que a ontologia ocidental constrói conhecimento a partir da epistemologia? Epistemologia seria exatamente esta construção do conhecimento. Literalmente pode ser lido como ciência ou saber, logia, da episteme, que é também conhecimento e saber. Então, seria o conhecimento do conhecimento, o saber do saber, a ciência do saber. Então, é isso que significa a palavra epistemologia. Tá? O estudo da episteme, do saber, do conhecimento. Como se faz isso no Ocidente? Por meio da objetificação. A gente lembra do abismo entre o ser e o ente? Então, esse abismo está presente aqui também. De um lado, eu tenho o sujeito cognoscente, aquele que pensa, que possui razão, e do outro lado, eu tenho as coisas, que são objetos do meu conhecimento. Então, é por meio da objetificação que nós conhecemos o mundo. Ele vai apontar, usando como exemplo o xamanismo ameríndio, né? E a gente já falou bastante dele no segundo encontro, ele vai apontar um outro movimento epistemológico, que é o movimento da subjetivação, aonde o abismo, novamente, que separa, não existe. Né? Então, a dicotomia sujeito e objeto, ela desaparece. Por quê? Porque o objeto não interessa. Né? E ele escreve isso no texto, com todas as letras. Né? Uma coisa que não pode ser subjetivada não tem a menor importância. Tá? Só é importante aquilo que pode ser subjetivado. Vamos ler o texto para vocês acompanharem melhor. Ó, o xamanismo ameríndio é guiado pelo ideal inverso do ideal ocidental, que objetifica para conhecer. Conhecer é personificar, tomar o ponto de vista daquilo que deve ser conhecido, ou antes daquele, né, que vai ser conhecido. A forma do outro é a pessoa. Poderíamos dizer que a personificação ou subjetivação xamânicas refletem uma propensão geral a universalizar a atitude intencional, identificada por certos filósofos modernos ou da mente, como um dos dispositivos de inferência. O que é isso? Atitude intencional. Né? Se a gente for lembrar de autores como Russell, né, quem já estudou fenomenologia, ele vai falar da intencionalidade da consciência. Ele vai dizer, conhecimento só é possível por meio de uma intencionalidade consciente. Né? Então, eu me direciono, eu me intenciono em um direcionamento a um objeto para poder conhecer. Então, a intencionalidade da consciência diz isso. Né? O que é feito na ontologia ameríndia? Uma ampliação dessa intencionalidade e uma colocação dessa intencionalidade lá naquilo que deveria ser o objeto. Então, o objeto
Ao invés de ser apenas algo que vai ser observado, descrito, compreendido, estudado por uma consciência racional, é, por sua vez, dotado de consciência e de perspectiva e de um ponto de vista. E é este objeto quem tem que me dizer o que ele é. Vejam só que interessante. É como se ele estivesse falando de fenomenologia ainda, só que agora o poder de construção de conhecimento não está na razão que vai descrever fenomenologicamente o fenômeno, o objeto, mas no próprio objeto que vai dizer para mim o que é. E ele não vai dizer a partir da minha racionalidade, ele vai dizer a partir da própria subjetividade dele, que é a ideia de personificar o mundo, né? De tornar o mundo dotado também de racionalidade. Este é o ponto de vista ameríndio, né? Então, quando os pajés, os xamãs fazem seus rituais, tomam, né, as suas substâncias e começam a ouvir os espíritos e pá. Então, isso personifica o mundo. A árvore que ganha a forma do espírito e fala, e conta, e narra, né? E dialoga, percebe? Então, esse ponto de virada que é importantíssimo. Então, não objetificar o mundo, porque a objetificação reduz a intencionalidade a zero. Então, o objeto não possui intencionalidade, é uma coisa dura. Este livro não possui intencionalidade nenhuma, ele só pode ser descrito por mim que possui intencionalidade. Então, se ao invés de objetificar, a gente subjetificar o mundo, claro, não este livro, mas as coisas do mundo, o rio, a árvore, percebam, já estou trazendo para a nossa filosofia ambiental, a montanha, o solo, os animais, né? Eles vão possuir a sua subjetividade e dialogar conosco, né? Trata-se de personificar o mundo para termos uma relação de cuidado ético e amoroso, que é o ethos ambiental, que a gente vai construir no final do nosso curso, tá? Esse é o nosso objetivo aqui, construir esse ethos ambiental, esse cuidado ético e amoroso com o mundo, como um dos objetivos da filosofia ambiental, né? Lembrando, nós temos o objetivo teórico-filosófico, que é elaborar a ontologia, a epistemologia e a ética, e este objetivo prático, que é a construção e compreensão do que é este cuidado ético e amoroso com o mundo. Aí tem uma frase da página 52, ó, é preciso saber personificar, porque é preciso personificar para saber, tá? Aí tem uma frase que eu achei muito interessante do livro e quis colocar para vocês, né? Desde a primeira vez que eu li, eu achei essa frase interessante, porque ele brinca, inclusive, com o Shakespeare, né? Com a famosa frase do há mais mistérios entre o céu e a terra, né? Então ele diz assim, ó, há, pois, mais pessoas no céu e na terra dos indígenas do que sonham nossas antropologias, né? Então não são só os humanos que são pessoas. E aí, percebam, a gente vai ter que entender o termo pessoa de uma outra forma, tá? Não como aquele relativo apenas ao ser humano. Pessoa, como a gente viu no encontro passado, é todo aquele ente capaz de subjetividade, capaz de relação social, capaz de encontro existencial com o outro, capaz de troca existencial, né? Então, é pessoa, tanto o rio, quanto o animal, quanto a montanha, quanto o próprio ser humano, neste ponto de vista ameríndio, tá? Descrever este mundo, onde toda diferença é política, porque toda relação é social, como se fosse uma versão ilusória do nosso mundo, unificá-los mediante a redução da invenção do primeiro, às convenções do segundo, é escolher uma solução demasiado fácil, que é a solução feita ao longo de toda a história, tá? Então, a antropologia, desde o seu surgimento, e a filosofia, né, quando pensa outras culturas, desde sempre fez a escolha etnocêntrica, de olhar para fora, seja este fora outras culturas e outros povos, mas também a própria natureza, do ponto de vista do humano, tá? Assim é que a natureza passou a ser um produto, por exemplo, né? Porque nós, seres humanos, nos tornamos senhoras e senhores da natureza. Lembrem a frase do Francis Bacon aí, conhecimento é poder, olha só.
A ciência deve nos tornar senhores da natureza, ele escreve, né? Então, no Novo Organon que ele escreve, tentando restabelecer o método das ciências. Então, esse é o olhar etnocêntrico. Para o Eduardo Viveiros é o caminho fácil, né? E politicamente iníquo, né? Violento, inclusive. Para determinar as complexas relações de transformação que permitem passar de um a outro. Tal facilidade explicativa termina produzindo toda sorte de complicações, pois este pretenso monismo ontológico costuma pagar-se por uma emissão inflacionária de dualismos epistemológicos. Então, a ontologia tradicional, pautada neste abismo, nessa diferença ontológica, nessa separação entre o ser e o ente, acaba criando na epistemologia os dualismos que são vazios na prática, entre o bom e o mal, entre o certo e incerto, o justo e injusto, o belo e feio, né? Pensando nos dualismos mais clássicos da filosofia, mas entre cultura e natureza, entre o cristão e o gentil, né? Entre a alma e o corpo, percebem? Entre vida e morte, tá? Bom, ilusão e verdade, ele escreve aí, por exemplo, e outros dualismos que são epistemologicamente construídos a partir dessas ontologias esquisitas. E aí a gente entra no capítulo 3, que é mais curto, né? Onde ele fala aí do multinaturalismo, tá bom? O que seria o multinaturalismo? Eu já pus aí entre parênteses logo de cara. O multinaturalismo é a ontologia do perspectivismo. Então, o perspectivismo é como se fosse o modo de atuar na antropologia. Na antropologia que o Eduardo Viveiros está construindo, tá? Neste passo pós-estruturalista, como ele nomeou, que eu falei lá no início do nosso encontro, tá? Então, ao invés de enxergar outras culturas de um ponto de vista monista, do ponto de vista ontológico tradicional, né, enxergamos elas de um ponto de vista perspectivista. Então, essa é a ação, a prática propriamente dita. Esta prática, ela se funda em uma ontologia. Esta ontologia seria o que ele nomeia de multinaturalismo, ou esta ideia primeira de que existem múltiplas naturezas. Consequentemente, é isso que permite as diversas perspectivas, tá? E aí eu coloquei essa citação, esse parágrafo, para a gente debater. Ó. O contínuo heterogêneo do mundo pré-cosmológico, parece uma frase difícil de ler, a gente tem que ler 2, 3 vezes, né, para entender o que está querendo dizer contínuo heterogêneo do mundo pré-cosmológico, né? Ele está querendo dizer que no mundo antes, né, da construção racional humana, o que nós temos é uma heterogeneidade múltipla, fluida, contínua, a diversidade absoluta, né? Este contínuo, esta fluidez, essa multiplicidade, com a filosofia, por exemplo, é substituída pelo que nomeia de discreto homogêneo, que é a ontologia tradicional, né? Então, o contínuo heterogêneo, o múltiplo, dá lugar a um discreto homogêneo, a algo fixo, duro, seco, né? Nos termos do qual cada ser só é e só cada ser é só o que é, né? Pense no primeiro princípio da lógica. Qual é o primeiro princípio da lógica? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou uma coisa é sempre igual a si mesma, né? É o que está posto aí. É onde se funda a ontologia tradicional. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ele é apenas o que é. Um é igual a um, né? O ser é igual ao ser. Ele não pode ser diferente de si mesmo, tá? Então, essa ontologia, ela cria uma série de obstáculos, né? Para a compreensão do mundo e vai construindo, assim, né? Toda a história do etnocentrismo dentro das ciências e da filosofia, né? Tem uma imagem interessante, que é a imagem de uma árvore, né? Pensamos assim, então, esse conhecimento, esse contínuo heterogêneo no mundo pré-cosmológico pode ser compreendido como uma árvore de múltiplas ramificações, múltiplos galhos indo para múltiplas direções, né? Então, isso é o mundo, aonde existem múltiplas possibilidades e múltiplos caminhos. Uma árvore com muitas
galhos e muitas raízes. A história da metafísica, a história da filosofia tradicional e, consequentemente, a história da ciência ocidental, ela é uma história que vai podando todos esses galhos e amarrando as raízes, deixando apenas uma única raiz e uma única ramificação possível, que é a ramificação da racionalidade, da objetificação, da ciência dura tradicional, objetiva de mundo. Né? Então, a árvore ela é podada, ela não cresce igual. A nossa tarefa agora em filosofia ambiental é fazer crescer novamente, ou permitir que cresçam novamente esses múltiplos galhos e desamarrar essas múltiplas raízes para que elas continuem se entranhando na Terra e retomar este contínuo heterogêneo do mundo pré-cosmológico. E fazer filosofia, e a partir da filosofia fazer ciência, a partir desta multiplicidade, desta variedade, dessa fluidez. Tá? Então, essa seria a nossa tarefa. Bom, esses seres, ele vai dizer, que damos desajeitadamente o nome de espíritos, são o testemunho de que nem todas as virtualidades foram atualizadas e que o turbulento fluxo mítico continua a rugir surdamente por debaixo das tranquilas descontinuidades aparentes entre os tipos e espécies. Então, ele vai dizer, olha, mesmo que a gente tenha endurecido a nossa ontologia em absoluto, por debaixo, por detrás, por fora de tudo isso, este mundo múltiplo e fluido, ele continua aí posto. Ele continua existindo. A gente só não está vendo, porque a gente escolheu não ver. Agora a gente precisa vê-lo novamente. Né? O Krenak, o Ailton Krenak, ele fala uma coisa sobre o Rio Doce, muito interessante, né? Acho que no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu acho, né? Não estou lembrado. Ele diz o seguinte, quando um rio é poluído, ele pode, inclusive, ir para baixo da terra, ele não desaparece. Nós não o vemos, mas ele continua fluindo por baixo da terra. É bem o trecho que ele fala, inclusive, dos rios voadores, né? As nuvens carregadas de água são os rios voadores. Então, é como se ele estivesse dizendo o mesmo aqui que o Eduardo Viveiros, né? Ou o Eduardo Viveiros está dizendo o mesmo que o Ailton Krenak diz também. Ele vai dizer o quê? Que o mundo ontológico, essa fluidez, essa existência mítica, ontológica, cosmológica do mundo, ela vai estar sempre posta, independente se a gente está vendo ou não. Porque nós somos indiferentes para o mundo e o cosmos nesse sentido. Não é porque eu estou vendo que algo existe. Algo existe, independente de eu enxergar ou não enxergar. Tá? Vejam como essa é uma virada importante na ontologia. Uma ontologia que sempre partiu do pressuposto de que só existe aquilo que o humano pode ver, aquilo que o humano constrói, aquilo que o humano diz que existe. Né? É como se eles estivessem, de fato, destacando a nossa desimportância. Né? E é importante isso, a gente assumir a nossa desimportância para depois encontrar a nossa importância, se é que ela existe. Né? Olha só o que ele diz aí na sequência. Se nossa antropologia popular vê a humanidade como erguida sobre alicerces animais normalmente ocultos pela cultura, tendo outrora sido completamente animais, permanecemos no fundo animais. O que está sendo dito aqui? Olha, isso aí tem de Nietzsche a Freud. Aí, tá? Todos os modernos estão aí nessa visão. Tá? Toda a construção da filosofia política, as filosofias de Estado, parte desse pressuposto. O animal natural, o humano como lobo do homem, né? O ser humano, ou Freud, né? O mal-estar na cultura e na civilização. Então, como se a cultura servisse para controlar a nossa animalidade. É assim que a gente compreende o mundo, não só antropologicamente, mas filosoficamente e ontologicamente. O humano como aquele animal que evoluiu a ponto de controlar os instintos animais, né? E aí a gente aponta a primazia do ser humano. Essa é a filosofia tradicional. Tá? O pensamento indígena conclui o contrário disso. E a gente viu isso no encontro passado. Né? Tendo outrora sido humanos, os animais e outros existentes cósmicos continuam a sê-lo, mesmo que de uma maneira não evidente para nós. Tá? Então, todos possuem... E aí a gente precisa entender que
é outro conceito de humanidade aqui. Não é a humanidade como dotado de razão, de liberdade, temporalidade, espacialidade, manualidade, capacidade de instrumentalizar o mundo. Não é neste sentido de ser humano. As definições tradicionais da ontologia e da filosofia sobre o ser humano. É a compreensão de humano como dotado de um espírito e de uma possibilidade de relação com os outros universos, cosmos, mundos, com as outras espécies, por exemplo. Então, isso é humano. Se nós possuímos razão, liberdade, por exemplo, e o cachorro não possui liberdade igual a nós, não é isso o que nos dá humanidade e retira deles humanidade. Porque tanto os cachorros quanto os humanos possuem o espírito e a capacidade de se relacionar. Razão, liberdade é um adereço a mais a nós, seres humanos. Né? Seria mais ou menos esse o ponto de vista. Então, estas estruturas fundantes da tradição filosófica não são mais aquilo que definem o ser humano. Né? Isso é interessante de se compreender. Bom, e aí você consegue personificar o mundo. Talvez, inclusive, o termo ser humano não seja o melhor, né? Tanto que nós já ouvimos, inclusive, alguns de vocês falando, eu não sou, o próprio Antônio Bispo vai dizer, eu não sou ser humano, eu não quero fazer parte da humanidade, né? Eu sou um ser cósmico, cosmológico, universal, né? Então, o termo em si não é tão bom, né? Mas o que a gente tem que entender é a função ou o fenômeno por trás do termo. A que o termo está nomeando filosoficamente? Então, quando a gente aprende a fazer esse movimento filosófico, a gente aprende a construir conhecimento de filosofia muito melhor, né? Por exemplo, termos como alma e corpo, vejam aí. Como é que o Eduardo Viveiros aponta essa relação nesta nova ontologia? A humanidade ela é fundo e não forma. Percebe? Então, humano não é conceito, que é o que eu estou dizendo agora para vocês. Não é o que define o que eu sou, não é um conceito de ser humano, é a forma, é o fundo que me mantém por aí. O fundo ele é sempre fluido. A forma é algo estagnante, é algo que encapsula, que rotula. O fundo não, o fundo é fluido. O fundo ele se movimenta, ele é embaçado, ele é complexo. Alma é ânima, fundo motriz do corpo, tá? O corpo é o que permite ver o mundo em cada perspectiva própria. Alma não responde à diferença ontológica, diferente da filosofia tradicional, vejam só, onde a diferença ontológica entre o ser e o ente, entre alma e corpo, está marcada na alma. É a alma que se salva, não é o corpo. É a alma que encontra Deus no paraíso, por exemplo, não é o corpo. Mas aqui não é a alma que responde à diferença ontológica, porque não existe diferença ontológica, né? O corpo, se existe qualquer diferença desse ponto de vista, é o corpo que realiza essa diferença. O corpo é o que diferencia ontologicamente. Lembra do exemplo da cerveja e do sangue? O humano enxerga cerveja, né, na cerveja e enxerga sangue como sangue. Mas o jaguar enxerga o sangue como cerveja para ele. Quem faz com que essa diferença de função apareça é exatamente o corpo do humano, o nosso corpo, e o corpo do jaguar. Porque o corpo do humano rejeita o sangue como alimento, mas o corpo do jaguar, né, de acordo com o exemplo que ele deu aqui, clama pelo sangue como alimento, por exemplo, né? Então é o corpo que nos faz enxergar. Talvez o corpo enxergue, talvez não, o corpo humano enxerga, por exemplo, o tatu como presa e a onça como predador, né? Porque o corpo faz a gente sentir medo de um e a mostra permissividade para atacar o outro. Então o corpo ele é a forma, imanência perspectivista. Olha que interessante esse termo, tá? O corpo é o que molda a forma do que nós somos, não é a alma. A alma, ela é sempre fluida, né? É interessante como é diferente da nossa compreensão tradicional de ontologia. Claro, novamente,
a gente pode tecer muitas críticas ao modo como o Eduardo Viveiros vai traçando essa reflexão dele, mas é interessante a gente ir compreendendo para ver como vamos construir a nossa. Olha só, não ficou escrito aqui, mas era para ser fazer acontecer a ontologia. Então, essa é uma tarefa, né? Ao invés da gente apenas pensar, refletir ontologicamente sobre o mundo, a gente transforma a ontologia em uma ação. A gente faz com que ela aconteça na prática. As questões do porquê o cosmo. Olha só, isso é o Eduardo Viveiros que coloca lá no texto. Eu transliterei para cá. Então, eu só mudei algumas palavras, tá? As questões do porquê o cosmo, saturado de humanidade, possibilita apenas o perspectivismo, é o que abre caminho à construção de uma ontologia. Percebam, se a humanidade está em tudo, humanidade aqui no sentido de subjetividade e possibilidade de relação. Tá? Isso é importante. A humanidade, do ponto de vista ameríndio, vou repetir, não é liberdade, temporalidade, instrumentalidade, vontade, não é essa série de categorizações. Humanidade, ela é humanidade, 2 pontos, subjetividade e possibilidade de relação com outras espécies. Todo ente que possui possibilidade de relacionar-se com outras espécies possui humanidade. Por isso o rio possui humanidade. Por isso os animais possuem humanidade. As plantas possuem humanidade, porque se relacionam de formas perspectivas, né? Perspectivistas. Cada espécie à sua maneira. Tá? Mas aí o Eduardo Viveiros pergunta, se o mundo ele é saturado de humanidades, das estrelas aos grãos de areia, do humano à ameba, por exemplo, se humanidade está em tudo, por que só é possível o perspectivismo? Por que não existe um monismo? Por que não existe uma única visão de mundo? Né? Então, é aí que se constrói a ontologia. Essa é a pergunta ontológica fundamental. Né? É por elas que também se pode passar, por estas questões, que também se pode passar da noção ainda semi-epistemológica de perspectivismo, que eu disse para vocês que é a noção antropológica, é a ação, é a prática da ciência, a noção propriamente ontológica de multinaturalismo. Tá? Vejam aí, estamos encerrando, acho que tem mais 2 slides depois desse. O relativismo cultural, o multiculturalismo, filosofia tradicional, ciência tradicional, relativismo cultural, multiculturalismo, supõe uma diversidade de representações subjetivas e parciais, incidentes sobre uma natureza externa, una e total, que é aquele fixo, o rígido, aquilo que não muda, o homogêneo, né? Sobre essa homogeneidade, sobre essa fixidez, temos a incidência das diversas culturas. É isso que ele está dizendo. Indiferente à representação. Tá? Então, os ameríndios propõem o oposto. De um lado, uma unidade representativa. Estamos só repetindo, a gente já falou bastante disso. Tá? Eles propõem, de um lado, uma unidade representativa puramente pronominal, olha só. Então, ela de fato efetiva, de fato apropriativa, né, na ação, na existência, na vivência, pronominal. É humano quem ocupa vicariamente a posição de sujeito cosmológico, que é o que eu acabei de dizer para vocês. Humano, todo aquele que pode se relacionar com outras espécies, independente de possuir linguagem, liberdade, temporalidade, espacial, independente de possuir essas características, né? Então, que ocupa a posição de sujeito cosmológico. Todo existente pode ser pensado como pensante. Olha como ele muda a frase cartesiana. Ao invés de penso, logo existo, isto existe, logo isto pensa. Não é o meu pensamento que vai dizer o que existe ou não. Porque as coisas existem. Então, é a existência das coisas que vai dar a elas a possibilidade de serem subjetivadas ou personificadas. Isto é, como ativado ou agenciado por um ponto de vista. Então, todo existente pode ser pensado como pensante, ou seja,
todo existente pode ser pensado como um ente ativado ou agenciado por um ponto de vista. Tá? O ponto de vista do rio para nós. O ponto de vista da flor aprisionada dentro de um vaso. O ponto de vista do peixe num aquário, do pássaro na gaiola ou do pássaro livre na natureza, na floresta. Tá? Então, o ponto de vista tem a ver com isso, com isto existe, logo isto pensa. Claro que ele não pensa como nós, seres humanos, porque nós pensamos a partir do corpo humano, do cérebro, da estrutura neuronal, neurônio, sistema nervoso. É por aí que nós pensamos, órgãos dos sentidos. Mas o outro, a outra espécie, pensa a partir das suas próprias estruturas, que nós não sabemos qual é. Por quê? Porque nós não somos essas outras espécies, né? E aí eles vão falar sempre dos xamãs como aqueles que conseguem transitar entre as fronteiras, né, e enxergar a partir do ponto de vista do perspectivismo de outras espécies. Tá? Bom, do outro lado, uma radical diversidade real ou objetiva. O perspectivismo é um multinaturalismo, pois uma perspectiva não é uma representação. Isso é importante, vejam só. Uma perspectiva, um ponto de vista, não é uma representação. O que isso quer dizer, Diego? Não é uma construção racional conceitual, né? Então, quando você arranca a folha de uma árvore, podemos dizer que, do ponto de vista da árvore, a árvore sentiu dor. Mas a dor que ela sente não tem nada a ver com a dor que nós, seres humanos, sentimos quando temos um corte na pele. Por quê? Porque nós possuímos um sistema nervoso, né, para ser emitido um negócio, sinal de dor para o cérebro, para essa coisa toda. Não significa que ela não sente dor. Mas a perspectiva é outra. Não é uma perspectiva representativa. Podemos dizer que ela é apenas experiencial, né? Nós temos um texto sobre as plantas lá para frente, né? Interessantíssimo. E há pesquisas muito interessantes sendo feitas, tem os russos fazendo, se eu não me engano, eles vão para outro país, tem um chip nele, um chip na planta, né? Uma comunicação experiencial, umas coisas bem doidas. Eu tenho que ler um pouco mais para ver se é sério ou para ver se... Porque tem muito disso na nossa atualidade, né, também. Muitas pesquisas que se apresentam como sérias e não são, né? Mas até onde eu li, ela tem uma seriedade epistemológica, científica, filosófica nessas pesquisas. Mas eu vou ler um pouco mais antes de compartilhar com vocês. E quem conhecer também pode compartilhar. Então, essa noção do perspectivismo, que é o multinaturalismo, não ser representação, é porque ela não diz respeito à estrutura racional. A estrutura racional tem a ver conosco, seres humanos. Não tem a ver com nenhuma outra espécie, né? Se nós pensarmos, inclusive, gente, na inteligência artificial, olha que curioso, né? Nós podemos pensar a inteligência artificial como uma nova espécie, né? Que não pensa como nós, que não representa o mundo como nós, né? E que possui também vida, porque pode ser pensada como fazendo parte de um mundo, né? Mas isso fica para outros momentos, se a gente for tocar nesses assuntos, tá? Bom, olha só. Uma perspectiva não é uma representação, porque as representações são propriedades do espírito. Mas o ponto de vista está no corpo. Ser capaz de ocupar o ponto de vista é, sem dúvida, uma potência da alma. E os não-humanos são sujeitos na medida em que têm ou são um espírito. Mas a diferença entre os pontos de vista, e um ponto de vista não é senão diferença, não está na alma. Está formalmente idêntica, através das espécies. Só enxerga a mesma coisa em toda parte, o espírito, tá? A diferença deve, então, ser dada pela especificidade dos corpos, que é o que a gente está colocando, né? É o corpo, o meu corpo, que me permite enxergar o sangue como sangue. E é o corpo do jaguar que permite enxergar o sangue como cerveja, né? É o meu corpo que permite sentir uma dor de um corte, de um modo, e o corpo da árvore que permite que ela sinta de uma outra forma. Lembra da definição que a gente deu sobre o corpo no último encontro, né? É a corporeidade que diferencia as espécies,
não o espírito. Porque, do ponto de vista ameríndio, ontológico, todos possuem espírito igual, ou alma igual, podemos dizer assim. Ânima igual, vida, força energética, seja lá como a gente vai nomear isso daí. O que diferencia é o corpo. Então, nós temos aqui uma ontologia material, olha só, né? Vamos lá, para a gente encerrar e abrir o nosso debate. O que estamos chamando de corpo, portanto, não é uma fisiologia distintiva ou uma anatomia característica apenas. É isso também. Tá? É fisiologia e anatomia, mas não é só isso. É um conjunto de maneiras ou modos de ser que constituem um hábitos, um ethos, um etograma. Entre a subjetividade formal das almas e a materialidade substancial dos organismos, há este plano central que é o corpo como feixe de afetos e capacidades, e que é a origem das perspectivas. Longe do essencialismo espiritual do relativismo, o perspectivismo é um maneirismo corporal. Tá? O que seria um maneirismo corporal? O que está dito nessa última frase aí, nesse último parágrafo? Que o corpo ele é muito mais do que a anatomia e fisiologia. Ele é toda essa estrutura de afetos e relações, né? E aí nós podemos pensar em nós, na nossa estrutura humana de existência, né? Na pessoa humana, né? Que possui historicidade, que possui memória, que possui sentimentos. Né? Aí vocês podem pensar no Jung, imaginário coletivo, todas essas coisas que podem, fazem ou podem fazer parte da estrutura do que nós somos, todas elas estão ligadas ao corpo. Sem o corpo, elas não são, né? E aí, nisso, novamente, em uma ontologia, né? Partindo do ponto de vista dos povos ameríndios, que não é a ontologia tradicional, que não é a ontologia judaico-cristã islâmica, ou grega. Grego-judaico-cristã islâmica, se vocês quiserem, né? Bom, e aí nós temos uma breve reflexão que ele deixa no final do texto sobre tradução de termos ou conceitos, né? Que é para a gente pensar isso. O que estamos chamando de humano? O que estamos chamando de pessoa, né? De alma, de corpo. O ponto de vista divergente apresenta um objeto que é e não é o mesmo. Que dicotomia sujeito-objeto é outra. É o mesmo porque é a coisa em si. Mas ninguém acessa a coisa em si. Então, não é o mesmo porque diz-se de algo a partir das perspectivas modais de um corpo. Então, o sangue, a coisa em si, sangue, ela é em si mesma algo. Mas eu enxergo sangue. O jaguar enxerga a cerveja. Então, a perspectiva me permite enxergar o modal daquela coisa em si. Então, ela é e não é a mesma. Porque ela é cerveja e sangue ao mesmo tempo. E em si mesma, ela não é nem cerveja nem sangue. Percebem o que eu estou querendo dizer? A coisa em si é uma coisa. O humano vê um modal, o jaguar vê outro modal. Só aí nós temos três coisas postas: o sangue, a cerveja e a coisa em si. Né? Então, essa visão é interessantíssima. E é isso que define o perspectivismo. O perspectivismo supõe uma epistemologia constante e ontologias variáveis. Isso interessa para nós, inclusive na passagem desse módulo para o próximo. Uma epistemologia constante e ontologias variáveis. Mesmas representações, mas outros objetos. Sentido único, mas referências múltiplas, né? Porque o sentido do sangue da cerveja, né? A cerveja, o sentido é o mesmo. A cerveja para o humano, a cerveja para o jaguar. Mas a cerveja do jaguar é o sangue. A cerveja do humano é outra coisa, né? Não é o sangue. Então, é isso que eles estão pondo aí. Sentido único. A função é a mesma, mas as referências são múltiplas, tá? As representações são as mesmas. A dor que eu sinto, a dor que a árvore sente. A representação é a mesma, mas o objeto é outro. É o corpo humano ferido, a pele cortada e a folha arrancada, né? Então é isso que é o perspectivismo, que vai nos servir na construção da ontologia e da epistemologia.
O multinaturalismo amazônico não afirma uma variedade de naturezas. Olha, isso é interessante. Mas a naturalidade da variação. A variação como natureza. Então, não é que existem múltiplas naturezas. A própria variação é a natureza. A fluidez, a multiplicidade. Aquilo que ele nomeou lá de complexo, heterogêneo, pré-mitológico, pré-cosmológico, aquilo que ele nomeou aquela frase esquisita, né? A inversão da fórmula ocidental do multiculturalismo incide não apenas sobre os termos natureza e cultura, e sua determinação respectiva pelas funções de unidade e diversidade, mas igualmente sobre as posições de termo e função, né? Então, o multinaturalismo, como ontologia, ele apresenta exatamente essa variação, essa fluidez, esse movimento dialético constante, exatamente na posição do termo e da função, o nome da coisa e a função dela, o para quê e o que são variáveis e fluidos o tempo todo. Trata-se de uma reconstrução ontológica do ponto de partida. É isso que importa para nós, em filosofia ambiental, tá? Reconstrução ontológica do ponto de partida, o humano e a natureza, por meio de uma desconstrução e reconstrução do que ontologicamente quer dizer humano e natureza. Tá? E aí a gente chega no final desse nosso encontro, né? Desse nosso quarto encontro, apontando exatamente isso. Não significa que a filosofia ambiental só possa ser construída a partir de uma ontologia ameríndia, do aqui e agora. Eu posso construir filosofia ambiental a partir de uma ontologia tradicional, por exemplo, e aristotélica, por exemplo. O que eu não posso fazer é tratar a ontologia aristotélica como a única possível, com a rigidez e a fixidez da verdade absoluta, né? Em outras palavras, eu posso construir uma reflexão filosófica que sirva a uma ciência ambiental, por exemplo, tanto do ponto de vista dos mitos de origem ameríndios, quanto do ponto de vista dos mitos de origem judaico-cristão-islâmico, por exemplo. O ponto de partida, ele pode ser múltiplo, ele só não pode ser rígido, fixo e absoluto, como se fosse a única verdade. Então, esse é o ponto-chave aqui para nós. Respondendo à pergunta, o que está aberto para nós? O que está aberto para nós? A multiplicidade de possibilidades, né? Então, eu posso justificar uma relação de cuidado ético e amoroso com o mundo do ponto de vista do cristianismo, mas eu posso fazê-la do ponto de vista do ateísmo, eu posso fazê-la do ponto de vista do budismo, eu posso fazê-la do ponto de vista, né, dos mitos de origem Tupinambá, Dessane, Yanomami, como eu quiser. Percebem? Então, esta abertura para o transcendental é que está posta para nós em filosofia ambiental. E aí, a partir disso, nós podemos ir para a epistemologia como definição de termos apenas. Não como rigidez, não como aquilo que vai dizer o método único e absoluto. Então, a epistemologia que a gente vai começar a construir nos próximos encontros não é a definição de um método único. Não, mas é a definição de termos e da multiplicidade de funções que esses termos podem adquirir, como a gente tem tentado fazer na última aula de hoje, por exemplo, com relação ao termo ser humano. O que significa isso, né? Então, epistemologicamente, há uma diferença muito grande entre o filósofo tradicional escrever o ser humano e o indígena escrever o ser humano, né? Porque coisas diferentes estão sendo postas aí. A epistemologia da filosofia ambiental tem que começar a definir esses termos para que o diálogo entre essas ontologias diversas possa ser possível. Para que não seja um diálogo onde não se entendam, porque a tradução se perde. Né? Então, é um trabalho também de tradução. Então, epistemologia como essa definição de termos. Mais do que isso, redefinição da própria epistemologia, como abertura para a possibilidade de irmos além dos termos e dos conceitos. Tá?
Isso já deixando o gancho para o nosso quinto encontro, tá? Compreender termo e função a partir de uma ontologia do aqui e agora e construir a própria ontologia a partir dessa epistemologia fluida, móvel, onde se acolha e assuma os muitos nomes de um mesmo fenômeno. Então, o que eu chamo de alma, o outro chama de alma, mas é a mesma coisa que a gente está chamando de alma. Então, a gente precisa entender o que nós estamos nomeando, né? Ao invés de entrar no jogo de criar palavras novas que não vão fazer sentido. Que a filosofia fez muito isso, né? Quando se tinha um termo muito carregado, historicamente, inventava-se um outro termo. Mas não conseguimos dialogar desta forma. Então, as alianças afetivas que o Ailton Krenak aponta como caminho para o futuro das relações entre as culturas, entre os povos, por exemplo, ela necessita de uma epistemologia desconstruída. Uma epistemologia que permita esse diálogo, né? Que permita que a gente se entenda quando eu falo Deus e quando o indígena fala Deus, por exemplo, né? Porque eu não posso simplesmente pegar e dizer, olha, ele falou de Deus, então ele é cristão. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, por exemplo. E mais, recepção e elaboração destes termos e funções, representações e conceitos primordiais, fundamentos de possibilidade ontológicos, precisa também ir além do racional, que é a abertura, né, para a experienciação compreensiva de mundo, para a espiritualidade, para tudo isso que o perspectivismo tem nos apontado, né? Então, ao invés de pensar a epistemologia e a ontologia apenas do ponto de vista da razão, eu penso de um ponto de vista de algo que amplia-se, né? Como quando a planta sente dor. Ela não compreende a dor como nós compreendemos racionalmente, mas ela experiencia do modo dela. Assim como nós também experienciamos o mundo de formas não racionais. Precisamos aprender a falar dessas experienciações e incluí-las na nossa construção de conhecimento científico, da nossa epistemologia também, tá? Com relação a isso, a gente vai falar mais disso lá na frente, mas essa abertura para a experienciação compreensiva, espiritualidade, tem um exemplo muito clássico dentro da própria filosofia. Por exemplo, quando Heidegger vai falar do nada, ele diz literalmente, nós não podemos falar sobre o nada, porque o nada é algo que não é. E nós só podemos falar daquilo que é, do ser. O nada não é, então não podemos falar dele. Mas nós podemos fazer uma experiência do nada, por meio da angústia. Quando nos angustiamos, estamos experienciando o nada. E aí, desta experiência, nós podemos falar. Consequentemente, a abertura para algo que racionalmente é impossível se falar, pode se dar num movimento experiencial. Né? E é um filósofo da tradição fazendo isso, fazendo este movimento para além da razão. Então, em filosofia ambiental, nós temos que aprender também a fazer estes movimentos, que vão para a intuição, para a espiritualidade, né? Que ultrapassam os limites da nossa razão. Tá? Bom, finalizando o nosso encontro, tem só mais esse slide, tá? E aí a gente abre para a nossa discussão. O texto do Reisstaden, Duas Viagens ao Brasil, né? Ele traz essa visão etnocêntrica, obviamente, né? Uma descrição de fatos subjetivamente observados, ele sempre descreve do ponto de vista dele, a partir do que ele sente, ele reza para Deus, ele pede, ele chama os indígenas de selvagem e tudo mais, né? E esses fatos subjetivamente observados são lidos pelo Reisstaden a partir de uma perspectiva, que é a dele, tá? Mas quem leu, quem folheou, e quem ainda não leu pode ler depois, que é interessantíssimo, né? Vale para a gente compreender, é um registro histórico, é um documento, né? Mesmo que seja um documento etnocêntrico, né? Mas é um documento que nos permite compreender os modos como a situação no Brasil, no início de tudo ali da invasão, 1547 a 1555. Então, eram as primeiras 5 décadas da invasão europeia no Brasil. Então, as primeiras 5 décadas onde a cultura ou os povos indígenas que viviam entre eles
precisaram interagir com outras pessoas, né? Com outras formas de existência, que eram os portugueses, os espanhóis, os franceses, né? Então, vale a pena para a gente refletir e entender sobre isso daí. Bom, vamos encerrar por aqui, vou encerrar aqui a gravação, e aí a gente abre para o nosso debate. No nosso próximo encontro, a gente já inicia o segundo módulo, tá?